Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, sobre a verdade de Jesus Cristo, nós vimos o grande embate entre Jesus Cristo e o povo judeu, ou naquela época, como chamamos, povo de Deus. Jesus Cristo explicando que ele é o enviado de Deus, o Messias prometido. Também falou muito sobre o bom pastor. A expressão de Jesus Cristo naquela época, irmãos, para com o seu povo, para com o povo de Deus, era para com que eles voltassem para ele. A expressão máxima de Jesus Cristo era reunir o seu povo, era abrir os olhos do povo. Jesus sempre quis ver os seus seguidores livres de qualquer ignorância, de qualquer coisa que estejam aprendendo errado, que eles tomem suas próprias decisões, totalmente conscientes de que estão fazendo a coisa correta. Jesus Cristo nunca negou a verdade, nunca negou como se deve fazer de verdade. Por isso, ele também fala que muitos outros vieram antes dele, se apresentaram como Messias, se apresentaram como líder, disseram que era de Deus. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo diz, não, eu sou diferente dos outros. Porque eu não só vim falando não, eu vim mostrando milagres e sinais que nenhum outro antes de mim fez. É a minha prova de que eu sou aquilo que estou dizendo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus Cristo tem a autoridade de dizer para o seu povo que ele é, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim, que disseram ser o Messias, são ladrões e salteadores, se passando por Messias. Mas as ovelhas não ouviram eles. Eu sou a porta da salvação. Se alguém entrar por mim para chegar a Deus, com certeza se salvará. E essa pessoa será como uma ovelha que entra pela porta do curral, do pasto, e encontra ali gramas verdejantes para comer, para se alimentar. Mas aqueles pastores que são mercenários e ladrões, aqueles que vieram antes de mim, vêm para roubar, vêm para matar, destruir. Mas eu, Jesus Cristo, vim para que vocês, que são as minhas ovelhas, tenham vida e a tenham com muita abundância. Sabem por quê? Porque eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará a sua vida pelas ovelhas. Mas o pastor mercenário não. Para eles, as ovelhas é apenas um produto. Quando ele vê o lobo chegando, ele corre, foge e deixa as ovelhas para serem despedaçadas pelos lobos. Isto é o pastor que só pensa nele, seu bem-estar. Não quer saber do estado das ovelhas, da alma dela, como ela anda andando. Só pensa no dízimo, no dinheiro que ela tem. Isso é o pastor mercenário. Mas Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor. Por quê? Porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele fez isso, provou os milagres e provou que deu a sua vida por nós. Ele é o bom pastor. Jesus Cristo também diz que as minhas ovelhas, as ovelhas dele, lhe conhecem. Assim como ele conhece o Pai que é Deus. E Deus conhece Jesus Cristo muito bem, porque sabe que Jesus Cristo dá a sua vida pelas ovelhas. Mas Jesus Cristo também diz, ainda há muitas ovelhas, naquele tempo ele dizia, 2018 anos atrás, ainda há muitas ovelhas espalhadas por aí que convém que eu as traga para junto de vocês, os seus discípulos, os seus seguidores. De todas as partes eu as trarei, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus Cristo estava se referindo à sua igreja que ele ainda ia fundar após a sua morte e ressurreição. Ele fundaria a sua igreja, então seria um só povo. A igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas de todas as tribos, raças e nações do mundo inteiro, formando um povo só, com um só pastor que é Jesus Cristo. Tudo isso em termos espirituais. Aqueles que vão para o título da denominação tal, a religião tal, procurando a igreja, vai perder tempo, não vai encontrar nada. Nenhuma denominação, nenhuma religião
Nenhuma instituição religiosa pode ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor são os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Eles são chamados de igreja. Todo o resto é falso. Igreja fulano de tal, igreja ciclano, tudo falso, tudo mentira. A igreja é eu e você que desejamos seguir Jesus Cristo e aprender com Ele. Estes são as igrejas do Senhor Jesus Cristo. E é sobre esta igreja que ele está falando. E não sobre nome, rótulo e denominação. Então, irmãos, ele diz que há muitos espalhados pelos mundos que ele vai ter que juntar. E é justamente nessa hora, irmãos, que Jesus Cristo diz que o Pai Celestial ama tanto ele porque ele dá vida pelas suas ovelhas de uma forma tal que ele e o Pai é um, são um, assim como a igreja é única. Quando Jesus Cristo diz, irmãos, por isso que meu Pai, que é Deus, me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, pela humanidade, ninguém pode tirar minha vida. Eu é que tenho o poder de dá-la e depois de recuperá-la. Morrerei pela humanidade, mas ressuscitarei pelo poder de Deus no terceiro dia. E este mandamento eu recebi de meu Pai, que é Deus. Nesse momento começou novamente a grande confusão no meio da maioria dos seguidores de Jesus Cristo. Porque os religiosos, escribas, fariseus, sacerdotes, chefes religiosos, não aguentavam essas verdades poderosas de Deus, que eles eram líderes mercenários. Não se preocupavam em cumprir a lei de Deus, não. Só se preocupava no poder, na riqueza, no dinheiro. Por isso eles mesmos disseram, que absurdo é este? Este homem tem demônio. Está fora de si, está louco. Mas outros no meio deles também diziam, estas palavras jamais serão de um louco ou de um demoniado, porque como é que pode um louco endemoniado curar um cego de nascença? Jesus tinha acabado de curar um cego de nascença. Então, irmãos, com essa afirmação, todos os líderes religiosos que odiavam Jesus Cristo se calaram, ficaram completamente envergonhados diante do povo e ninguém ousava dizer nada contra Jesus Cristo naquele momento, por causa da cura de um cego de nascença. Depois disso, irmãos, já estamos na festa da dedicação. Ali em Jerusalém, festa religiosa também instituída pela lei de Moisés para o povo de Deus. E Jesus Cristo passeava com seus seguidores pelo local chamado Alpendre de Salomão. Era muito próximo do templo. E os judeus rodearam Jesus Cristo ali e disseram a ele, até quando, Jesus Cristo, tu deixarás a todos nós em suspense ou em dúvida? Se tu és mesmo o Cristo, o Messias enviado de Deus, diz logo abertamente a todos. Jesus Cristo, irmãos, calmo e serenamente, responde a todos eles. Dizer que eu sou de Deus, eu já disse, já provei, e até já mostrei também através de obras, e tudo que tenho feito no meio de vocês, cumprindo a Bíblia, as Escrituras Sagradas e fazendo os milagres e maravilhas que ninguém fez antes de mim. Isso já está provado. O problema é que vocês não acreditam, não creem que o Pai, que é Deus, foi quem me enviou para vocês. Mas se vocês não acreditam em mim, e sim, é porque não são do grupo das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem sim a minha voz, e mesmo que eu use palavras duras, que simplesmente são a verdade, mesmo assim elas sabem que é a minha voz, elas aceitam. Elas me seguem e eu darei a elas a vida eterna e nunca se perderão jamais e ninguém poderá tirá-las de mim. Esse mandamento e esse ensino que falei agora eu recebi de meu Pai que é Deus, porque eu e o Pai que é Deus somos um só. Mas vocês não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não me aceitam. Quando Jesus Cristo disse mais uma vez que era o Filho de Deus ou o próprio Deus, todos os judeus ali pela segunda vez pegaram pedras para jogar em Jesus Cristo, para apedrejá-lo, até ele morrer. Porque para eles era uma blasfêmia um homem dizer que era filho de Deus, e a lei de Moisés ordenava que tal homem fosse apedrejado. Mas Jesus Cristo estava dizendo a verdade mesmo. Ele não estava brincando nem mentindo.
Por isso, antes deles atirarem a pedra, Jesus Cristo ainda com autoridade falou para eles: eu tenho feito obras boas da parte de Deus, que mostram que sou diferenciado, que sou diferente dos outros que vieram, que mostram que sou filho de Deus. Obras essas que ninguém, somente Deus pode fazer. Isto prova que eu sou filho de Deus. Ninguém na terra fez antes isso que eu fiz. Milagres, curas, maravilhas, libertação, ressurreição dos mortos. Multipliquei o pão, o peixe, matei a fome de muitos. Porque essas obras todas de Deus que eu fiz, vocês, por qual destas obras todas, vocês vão me apedrejar? Perguntou Jesus Cristo. Irmãos, o impacto dessas palavras que Jesus Cristo falou é maior no povão, que pensa direitinho no que vão fazer, mas os estudados, os religiosos, percebendo que a grande maioria do povão queria apedrejar Jesus Cristo, mas não tinha força porque Jesus Cristo dizia a verdade sempre. Mas eles eram muito maliciosos. Então, percebendo isso, o que é que eles dizem para Jesus Cristo na frente do povo? Não iremos te apedrejar por nenhumas obras boas que tu fizeste, curas, maravilhas, não. Mas queremos te apedrejar porque tu blasfema contra o nosso Deus. Porque tu, sendo homem igual a nós, tu te fazes e te dizes que é Deus. E Jesus Cristo respondendo a todos, mais uma vez Jesus Cristo pega a Bíblia, irmão, e responde na altura dos estudados da Bíblia, dos estudiosos, dos doutores da Bíblia, na altura dele mesmo. Eu digo que está escrito na Bíblia, na lei de Deus, dizendo, quando se refere a Moisés e Arão, quando estão na terra do Egito para libertar o povo de Israel, Deus chama eles e está escrito que eles dois seriam deuses, ou sois deuses, diz o Senhor. Jesus Cristo está dizendo para eles. E isso é a lei, e a lei, a Bíblia ou Escrituras Sagradas não pode ser anulada. Se está escrito, então está escrito. E como é que o Filho do Homem, que sou eu, Jesus Cristo, a quem o Pai Deus santificou, enviou a este mundo, enviou para salvar vocês em uma missão muito maior do que a de Moisés no Egito, que era apenas libertar um povo escravo. Já eu, Jesus Cristo, não. Vim libertar toda a humanidade de seus pecados, inclusive o próprio Moisés. Mas vocês dizem que eu blasfemo? Mas não dizem que Moisés blasfema quando disse, seremos deuses. A própria Bíblia está falando. Porque eu disse, sou filho de Deus? Vocês querem me apedrejar? Dizem que eu estou blasfemando? Vocês não sabem de nada da lei de Moisés, muito menos cumprem. Agora, se eu não fizesse coisas no meio de vocês, que só Deus pode fazer, então vocês estariam certos em não acreditar em mim e querer me apedrejar. Mas se eu faço milagres tão grandes no meio de vocês, que só Deus pode fazer, então acreditem em mim. Acreditem em mim pelo menos pelas obras grandiosas que eu faço. Para que finalmente acreditem que o Pai, Deus, está em mim e que eu estou no Pai. Neste momento, irmãos, crucial, na mente daquele povo, eles começaram um por um a soltar as pedras no chão. Todos eles, sem forçar nenhuma a tirar pedras em Jesus Cristo. Porque a verdade bateu bem na testa deles e desistiram completamente de tentar empreender Jesus Cristo. Então Jesus Cristo desceu do alpendre de Salomão e caminhou no meio deles. Eles fizeram um corredor humano e estavam ali olhando e contemplando o Salvador de todos os homens caminhando no meio deles. E eles completamente imobilizados por suas consciências e suas mentes fracas, sem poder fazer nada, porque Jesus Cristo tinha a verdade. Jesus Cristo, então, depois deste episódio, se dirigiu para além do Jordão, naquele local onde, lá no começo, João Batista começou o batismo de arrependimento dos pecados. E muitos que estavam ali no debate foram para lá, para ouvir Jesus Cristo de novo, ensinando e doutrinando no local onde João Batista também ensinou. Então todos eles, à medida que escutavam Jesus Cristo admirados do ensino dele, disseram, na verdade, naquele tempo João Batista não fez nenhum milagre, nem sinal, nem obra,
Mas tudo aquilo que João Batista falou a respeito desse Jesus Cristo, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, temos certeza agora que é verdade. Esse, sem dúvida, é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador de Israel. E muitos ali, irmãos, acreditaram em Jesus Cristo e creram nele, não por causa dos sinais e milagres, mas pelo que Jesus Cristo ensinava, a verdade, a doutrina, o meio de ensinamento, que era a verdade. E assim foram salvos da condenação, porque aceitaram a verdade. E a verdade, uma vez aceita, irmão, liberta o homem de qualquer coisa. A verdade tem este poder de libertação. O homem sabe o que faz, sabe o que é, sabe de onde veio, sabe para onde vai, desvenda todos os mistérios. Com Jesus Cristo é assim, a verdade. Sem Jesus Cristo, é só fantasia, histórias de doutores bem elaboradas para lhe enganar sua mente. Não prova nada, não diz nada, não faz nada. São completamente burros diante da sabedoria de Deus. A sabedoria dos homens é porcaria diante, pelo menos, da loucura de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos faça prosperar. Que a graça do Senhor nosso Deus, as consolações do Santíssimo Espírito e o amor de Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando, nos acompanhando, nos fortificando, nos fazendo aprender que Jesus Cristo é o bom pastor. E o único pastor verdadeiro. E que nós, como ovelhas, precisamos escutar a voz dele. Jesus diz que as suas ovelhas escutam a sua voz e não se enganam. Você, precisamos escutar a voz de Cristo e decorá-la em nossas mentes para saber quem é o Senhor e quem é o inimigo. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos ajude com o seu Espírito Santo, nos dê graça. Oremos para que ele nos ajude a compreender a sua voz, a sua doutrina, o seu ensinamento. Observem que Jesus Cristo disse que aqueles que não seguem ele, não amam a ele, não são do grupo das ovelhas dele. Então há muitos grupos por aí espalhados dizendo-se ser ovelhas de Deus, porém não são do grupo de Jesus Cristo. O grupo de Jesus Cristo tem ovelhas que escutam a sua voz, sabem dos seus ensinamentos, né? E seguem ele com amor e com carinho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.